Bom, Dom Bosco, obrigado por aceitar o convite. Esse é mais um episódio das entrevistas que eu estou fazendo pela Disrupt. Na verdade, não são entrevistas, são conversas inteligentes, porque eu não gosto de fazer roteiro nenhum. E eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas soubessem quem você é e por que nós somos amigos. Amigos não só, né? Que você é meu mentor e conselheiro da Disrupt. Então, se apresenta um pouco, por favor. Bacana, meu caro. Primeiro, eu estou aqui por causa que tem tudo a ver com esse nome aqui também. O que eu fiz na minha carreira foi uma disrupção com relação ao padrão, ao modus operandi que vinha acontecendo. Eu tinha aquela carreira padrão, né? C-level de multinacional, e acreditando que a felicidade estava num crachá, ou num cargo, ou que estaria escrito no meu cartão de visitas. Até que eu cheguei no topo, e aí, o que tem depois disso? Aí você começa a se questionar. Sim. Principalmente quando começa a bater aquela crise dos 30 e chegando perto da crise dos 40, você se interroga muito no sentido da crise da autenticidade, a crise do talento, Sim, e não mais apenas na crise da individualidade, que é lá pelos seus 20 e poucos anos. E vem a grande questão: por que eu estou aqui e o que eu farei ao tempo que me resta? A partir desse momento eu comecei a quebrar... Tem a síndrome do impostor também. Síndrome do impostor, a síndrome do vira-lata, né, quando a gente acha que também a gente não é capaz de atingir determinados patamares. E comecei, por meio de um autoconhecimento, assim como na busca de conhecimentos externos, capacitações, a entender quem eu era dentro dessa jornada, qual o meu super potencial e onde é que eu podia marcar golaços. Então, hoje... Marcos, eu trabalho projetando profissionais e empresas para repensarem suas marcas, seja uma marca pessoal ou uma marca corporativa, para agir de forma mais estratégica e com menos ruídos. Bom, ruídos. Interessante isso. Porque aqui a gente fala muito sobre como tomar decisões complexas. O mundo que a gente vive hoje, ele é... Alguns falam bunny, outros falam VUCA, mas independente disso, o nível de complexidade é muito alto, o nível de informações que se precisa para tomar uma decisão, ele é absurdo, e a maioria das decisões são tomadas no feeling, ou no instinto, ou mesmo eu acho, e na crença de que a experiência da vida do executivo, do C-level, ela é capaz de sobreviver ao mundo de hoje. Isso é um ledo engano, na verdade, porque as decisões, elas têm suas consequências, reflexos, impactos, elas são muito regidas pelo pensamento de segunda ordem, que Warren Buffett fala muito sobre isso, e ele leva em consideração isso nas suas decisões, em que qual decisão que eu posso tomar, em que a consequência seja o que eu quero, mas que o reflexo e o impacto não seja prejudicial. Na verdade, eu tenho que projetar isso. Quantos C-levels hoje pensam nisso? Eu acredito que alguns pensem, mas a grande maioria não. Então, a gente cai num dilema. Qual é o impacto de decisões equivocadas na marca pessoal ou na marca de uma empresa, na reputação da... Um termo que você falou que é fantástico é que hoje a gente tem acesso à informação. E se ela não usada de forma estratégica, a gente tem aqui dois problemas. Um é o aumento do ruído pelo excesso de informação e o aumento do ruído pela falta de informação. Então, se no passado a gente tinha uma estrutura hierárquica corporativa e na tomada de decisão baseada nisso aqui, vou fazer até uma analogia com o próprio microfone aqui, ela era vertical, ou seja, a informação estava aqui no topo. Consequentemente, para eu ter mais informação, eu tinha que ter track record, tinha que ter experiência na vida, tinha que ter algumas jornadas, algumas quedas e levantadas dentro dessa minha jornada. Hoje em dia, como é que está muito a questão da informação dentro das corporações? Assim, mas na horizontal. Porque Sim. Independente de um trainee ou um C-level, ele pode ter o mesmo nível de informação. Sim. Porque a gente tem esse carinha aqui disponível, né? E você pode acessar o mesmo conteúdo que um C-level, topo de cadeia alimentar, também pode acessar. Agora, a grande questão é,
o que fazer com isso daqui para frente. Isso. Então, quando a gente fala em redução de ruído e aumento, né, de uma estratégia para que ela seja cada vez mais sustentável, eficaz, a gente só faz isso por causa de 3 motivos. Ou porque eu não quero perder mais tempo, ou porque eu não quero perder energia, ou porque eu não quero perder dinheiro. Sim. Quando a gente começa a analisar a nossa própria vida, as nossas próprias decisões e as decisões das empresas, geralmente vai ficar nesse trio de ouro. Ou eles não querem perder mais tempo, mais energia ou mais dinheiro em ações ineficazes. Consequentemente, a marca pessoal, quando ela surge nessa história, principalmente nos últimos anos, como, né, uma gestão estratégica, como algo mais sólido e não apenas vou aí me projetando, vou aí criando uma marca, você acaba dando a possibilidade para que CNPJs revisitem quem é o líder e quem está à frente das minhas áreas, passando uma imagem positiva ou negativa para o mercado externo. Então a gente hoje vive a seguinte vida corporativa. CPFs influenciam um CNPJ não mais apenas internamente por meio do seu labor, por meio do trabalho que se doa lá diariamente, mas também influenciam a empresa por meio da imagem que eles têm no mercado de trabalho. E se essa imagem for negativa, e se essa imagem for cheia de ruídos, se essa imagem gerar insegurança, desconfiança, bom, provavelmente seu potencial cliente, potencial consumidor, potencial parceiro estratégico vai buscar a solução ou será percebido, né, ou buscará a percepção de quem pode resolver aquele problema que ele tem em mãos no seu concorrente. Então, se uma decisão errada, ou uma decisão equivocada, ou uma que não olha consequência e impacto, ela pode influenciar tão negativamente tanto a marca como as soluções, é lícito pensar que os CEOs têm que refletir muito sobre a sua forma de tomar a decisão. Porque se você não se posicionar, fica tranquilinho que quem está à sua volta lhe posicionará. Sim. Independente se você gosta ou não da imagem que eles estão colocando a você. Por exemplo, quando você vai fazer alguns testes com CEOs, muitos falam, não, Douglas, mas eu não tenho essa imagem. Eu falei, tem, é assim como está no mercado. Não, mas eu sou diferente e eu tenho, daí o cara vem para as hard skills, porque eu tenho X formações, porque eu fiz o OPM em Harvard, porque eu fiz isso, fiz aquilo, tudo bem, isso é ótimo para você. Agora, se o mercado não perceber isso que você fez, se o mercado não perceber que você é a solução por meio dessa jornada, bom, aí o seu posicionamento está 100% na decisão do outro lado, porque você não está agindo para diminuir aquele ruído. Então eu tenho que ser hoje proativo nessa percepção de como eu quero que o mercado me entenda. E para isso eu preciso de um posicionamento estratégico, ou seja, saber o que eu estou fazendo, né, de uma forma muito inteligente para que a minha marca pessoal e corporativa tenha efeitos sustentáveis dentro dessa jornada. Tá, vamos falar de mercado e de ecossistema, que foi o que você muito falou, né? Como o ecossistema te percebe. Mas além de como ele te percebe, como que uma marca, o fortalecimento da marca pessoal pode interagir ou se somar às outras marcas pessoais do ecossistema em que você está inserido. Isso é... Eu estudei há pouco tempo atrás um conceito de, além do network, o netweaver, que é aquele que você faz as relações muito mais baseado no que você, não no que você espera ter, mas naquilo que você quer projetar, né? E naquilo também que eu faço uma coisa para você, na verdade sem interesse ou sem buscar os resultados de um network, mas eu ainda acredito que você também fará isso por mim no futuro, de forma desinteressada, porque nós nos respeitamos e eu acredito que a sua marca pessoal será complementar a minha e vice-versa. Como é que você vê essa relação? Eu acredito que o networking, sim, ele não só pode, como ele deve ser intencional. Ok? Mesmo porque quando eu pareço lhe gerar valor sem ser intencional para vender alguma coisa, eu estou lhe gerando valor porque de alguma maneira aquilo pode ser parte do meu perfil e eu estou me sentindo bem por tal ação. Eu costumo dizer que quando a gente se doa, né, também é uma forma de egoísmo. Sim. Só que egoísmo aqui entre aspas, né, não pelo modo negativo. Porque quando eu lhe ajudo, okay, lhe gero muito valor,
eu também faço aquilo porque eu me sinto bem. Então, de certa maneira, é um egoísmo, ou seja, eu também estou me fortalecendo ou me sentindo bem dentro dessa jornada. E o que isso tem a ver, então, com o networking atual, ou o netweaving, ou então, né, a intencionalidade dentro dessa jornada? O networking ele tem que começar com um princípio básico, ok? Primeiro qual é a imagem que eu quero ser percebido perante a quem eu quero me aproximar? Porque não adianta apenas você gerar valor de quem não está afim de lhe valorizar. Sim. Não adianta você gerar valor para quem não está afim de receber o que você tem a doar. O princípio do netweaving respeita muito isso. Ou seja, espera lá, né? Faz sentido eu gastar tempo, energia e dinheiro, e isso fará com que eu reduza os ruídos e seja melhor entendido pelo outro lado, ou melhor, o meu valor seja melhor compreendido. Será que isso realmente tem conexão? Será que isso realmente tem sentido? É a primeira questão que, quando a gente fala em buscar networking, a gente tem que começar a se colocar. Ou seja, espera lá, se eu posso chegar como uma marca pessoal mais forte, as chances do meu networking ser mais poderoso, a chance do outro lado me respeitar mais, a chance do outro lado me valorizar mais, tende a acontecer. Sim. Agora a gente vem para um segundo passo. Networking só acontece tendo por iniciativa alguém que naquele momento teve uma maior humildade. Porque eu e você, Marcos, nós podemos ser dois profissionais fissurados por networking, ok? Mas para um contactar o outro, alguém teve que ser mais humilde. Sim, okay? É verdade. Então eu sempre digo, o network ele sempre acontece partindo de alguém que naquele momento, não quer dizer que os dois não são, Sim. mas alguém teve uma humildade de buscar o outro. Seja para apresentar para outra pessoa, seja para introduzir um conteúdo, seja para tentar, mesmo que seja vender, seja para gerar valor, alguém foi lá até o fulana, se dirigiu e convidou no sentido de venha para o meu ecossistema também, porque eu acredito que faça sentido, e a escolha está do outro lado. Agora, lembra do primeiro item? É o item número 1 que eu falei, a importância da marca pessoal no networking. Se você vai fortalecendo isso, e hoje temos a possibilidade de forma robusta se fortalecer digitalmente, como por exemplo no LinkedIn. Sim. E quando o outro lado, ele ainda não entrou dentro do seu ecossistema, mas ele já começa a saber quem você é, quando você aborda, ou quando essa pessoa está num ambiente até físico, mesmo que você, a chance do respeito, a chance da admiração, a chance do outro da outra lhe ver como autoridade moral aumenta muito. Sim, é verdade. E quando isso acontece, você sai da visibilidade, do respeito, da admiração e vai até construir uma reputação de autoridade moral lá na mente do outro lado, tudo muda. Porque aqui o seu networking passa a ser mais eficaz. E algumas rupturas frequentes de relacionamentos que acontecem, ou que acabam nem ocorrendo, né, aquele relacionamento, agora a gente tem uma maior chance nessa mesa de dar match, de o negócio acontecer. Porque você desenvolveu e posicionou uma marca que tinha conexão com o outro lado, e o outro lado entende que ela pode lhe gerar valor, e consequentemente aquela outra parte passa a lhe valorizar. Se quem hoje em dia cultiva networking não entender, né, essa orquestra aqui, vai continuar deixando oportunidades na carreira, convites, negócios em cima da mesa. Entendi. Então o posicionamento da marca fortalece ou cria um futuro positivo, não é isso? Só que, para eu poder fortalecer a minha marca, não é só uma exposição positiva, eu preciso ter realizações. Porque visibilidade é muito diferente de autoridade. Exatamente, eu preciso ter autoridade. Para eu ter autoridade, eu preciso construir coisas por decisões bem assertivas. Exatamente. Para eu ter decisões assertivas no mundo executivo, para depois fazer a transição que você fez, eu preciso fortalecer a minha equipe para que ela fortalecer e capacitar a minha equipe para que ela possa me assessorar da forma correta, principalmente pela quantidade de informação que existe hoje. Você concorda com o que eu estou falando? Ótimo, e ontem à noite eu dava uma formação em que eu batia muito naquela frase que a gente já escutou muito, né? O olho do dono é o que engorda a boiada. Sim. Isso pode ser uma verdade no começo do seu negócio, no começo da sua empresa, que você está aprendendo ali, né, com todos os stakeholders que estão dentro daquele seu ecossistema. Agora, depois de um tempo,
Se você continuar falando sempre que apenas o olho do dono engorda a boiada, talvez falta aqui dentro da sua jornada profissional criação de processos, né, que possam lhe ajudar em tomadas de decisão presencial ou à distância. Sim. Consequentemente, onde é que eu quero chegar aqui dentro da sua própria fala e fazendo um link, Marcos? A tomada de decisão, ela tem que estar alicerçada não só em informação, mas em pessoas que têm a capacidade de criar pontes dentro dessa jornada decisiva. Ou seja, são as pessoas que têm a capacidade de trazer deste volume de informação, transformá-la em conhecimento e, quiçá, de conhecimento a uma sabedoria, que é quando eu começo a formar novas pessoas, quando eu começo a inspirar essas pessoas e começo, inclusive, a construir um legado e uma cultura corporativa, né, que tanto as pessoas querem continuar dentro daquele ambiente. Se a gente tiver apenas tomadas de decisões baseadas em informação e não num processo que virou conhecimento, e se isso não está sendo estimulado dentro de uma companhia onde um gestor pode estar nos escutando, talvez você tenha apenas excessos. Sim. Mas você tem pouco conhecimento para uma tomada de decisão mais assertiva, baseada sim em dados, mas principalmente baseados em confianças por meio não do eu acho, mas de processos que me geraram uma confiabilidade para eu entregar, né, a minha própria vontade no sentido de, a partir disso que esse sistema me falou ou do que essa pessoa me falou, para mim está validado e assim eu seguirei em frente. E aí eu viro autoridade. E aí vira autoridade. Por quê? Por que muita gente acaba confundindo visibilidade com autoridade? Eles acreditam que hoje ser autoridade é você ter 2.000 curtidas em cada post seu no Instagram ou no LinkedIn. Okay? Mas não, toda semana, Marcos, eu atendo profissionais e falo assim, Dal Bosco, me recomendaram você, porque eu tenho 200 mil, porque eu tenho 100 mil, porque eu tenho 1 milhão, tenho 2 milhões de seguidores, mas não vendo nada. Ou meu ticket é baixíssimo. O que está acontecendo? Está acontecendo é que muitas vezes essa pessoa ela busca apenas um preenchimento de um vazio interno, ela busca apenas um alimento para o ego, ela busca apenas uma curtida, né, o tal do like, para ficar mais americanizado. Verdade. Ela busca isso achando que aquilo, na verdade, o mercado está dando um crédito para ela vender o que quer. E muito ao contrário, né? Por vezes, esse excesso de visibilidade, ele pode até atrair um público que não é o seu focal, para o que a sua empresa ou sua marca pessoal vende. Agora, quando você começa a construir por meio, né, de processos decisórios e alicerçados em uma estratégia muito bem desenhada, onde eu começo a construir uma marca que ela sai apenas da visibilidade, então ela aumentou a boca do funil de vendas, né? Então ela tinha muita visibilidade agora. Depois ela passa para uma etapa de ganhar respeito e admiração do mercado. Depois ela começa a conquistar uma reputação. Até chegar na autoridade moral, existem fases a serem cumpridas. É que nem antigamente a gente jogava lá, né? Sonic, Mario Bros, né? Street Fighter, era o meu jogo favorito. Ou seja, a gente tinha que ir passando fases até chegar nas pedreiras, né? O Sagat, Mr. Dizon, né? E lá vai. Quando a gente faz isso, a gente começa a entender que, opa, para eu virar top of mind, para eu virar o primeiro na mente do potencial consumidor, não basta apenas eu estar pulverizado. Eu tenho que estar pulverizado, mas também o meu público-alvo tem que interpretar de forma exata quem eu sou, qual é o problema que eu resolvo, se eu sei as causas dos problemas, se ele entende muito bem o desejo que eu tenho de curar esses problemas, né? Como eu trabalho por meio de soluções dentro desse mercado, para então ele confiar aqui em mim. Então, se você não consegue hoje se expressar dessa maneira, e as companhias, assim como marcas pessoais, frequentemente apenas chegam nas suas plataformas digitais, nas suas redes sociais e falam, olha, compre de mim, e tudo que você vê lá é apenas propaganda e pouco conteúdo gerando valor, como então o outro lado, que é o internauta, que hoje tem informação, que é o que não acontecia há 20 anos, né? Hoje eles têm informação, como então vão decidir por você? Se não é você que está ensinando a outra parte. Ou seja, quem mais compartilha atualmente é quem mais cresce, se você perceber.
Há 20, 30 anos, meu cara, como Sim, quando a gente estava, né, no começo da nossa carreira. Era o contrário. Quem detém o conhecimento e guarda ele tem poder. Hoje é o contrário. Por isso, da década de 90, qual era a famosa frase? Quem tem informação é rei. É rei. Sim. Então, eu retenho, porque isso daqui é um diferencial competitivo que eu vou quebrar a banca, né? Vou arrombar a boca do balão, na verdade, ali, sim, e vou vencer. Né? Ou seja, a minha capacidade competitiva estava muito no quanto eu tinha de informação e o outro não. Agora eu pergunto para quem está nos vendo aqui ou escutando. Você comparado ao seu concorrente, ou você com relação a alguém que nem é seu concorrente direto no mercado, talvez esteja 2, 3 níveis abaixo do nível da sua empresa. Qual é a informação que você tem e esse outro lado não tem? O acesso à informação, acabei de palestrar agora aqui em São Paulo, vim aqui para o podcast, vim de um evento, eu bati muito nisso. Independente se você é classe econômica C, B ou A, sim, no 80%, 90%, meu cara, tem o mesmo acesso à informação hoje. Por causa que a pessoa tem um smartphone, sim, na mão, que você não precisa nem de dados. Você pode pegar o Wi-Fi da padaria do lado do shopping. Se a pessoa vai usar aquela informação de uma forma estratégica, é uma outra questão. Se vai ler o livro do Marcos Almeida, vai aprender com aquilo, é uma outra questão. Aí é uma decisão dela. Mas ela tem acesso à informação, ela tem acesso ao MIT Technology, sim, né, a newsletter, eles têm acesso a Harvard Business Review. Verdade. Traduzido. Traduzido. Facinho, facinho, facinho de mastigar e comer, né? Se não acessa, é uma outra questão. Ou não usa o conhecimento da forma que melhor lhe provém, é outra questão. E aí vem que é uma das suas especialidades, meu caro, porque não me basta ter informação dentro da companhia. Sim. Informação hoje em dia não ganha mais jogo. Ganhava anos atrás. Hoje em dia não faz mais, não faz mais verão. Né? Hoje em dia, né, não faz mais verão. Então, aquela informação, fica o meu questionamento para quem está nos vendo e escutando. De que maneira você está sendo estratégico para aumentar a sua competitividade dentro dela? Lembrando que o seu concorrente provavelmente ele tem muito próximo o mesmo nível de informação que a sua. Sim. Então, a competitividade de hoje é totalmente diferente do jogo de 2, 3 décadas. A partir disso, a gente entra numa era onde o conhecimento, tá? As validações, os testes rápidos, os erros rápidos, né? A levantada rápida, né? Então esse processo decisório, no sentido de errar ou levantar, sim, validar, testar, né? Pulverizar. A teoria ágil, né? Exatamente, ágil, MVPizar, né? Fazer o MVP. Ela se torna cada vez mais relevante para que a gente comece a ser não um grande gigante Golias ali e comece a ter uma maior agilidade num mundo tão Vukibani que você falava há pouco. Legal. Você falou do livro, né? Que acabou que eu te convidei para escrever o prólogo dele. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Que eu fiz o convite. Eu tinha certeza que você ia aceitar pela nossa amizade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, para que não seja eu falando do meu próprio livro, mas também me explique por que você aceitou, além da amizade. Nós viemos gerações, Baby Boomers X e Y, nós dois estamos nessas, né? Já o Samuel que está aqui, o Samuel já é uma geração um pouco depois. É verdade. Né? Mas essas 3 gerações ainda vivas, a gente veio de um processo onde a única verdade estava lá na frente, camarada. Verdade. Seja numa empresa, lembra da hierarquia que eu falei? Que era assim, né? Era vertical. Vertical. E hoje em dia, se você está dando uma aula, ou se eu estou dando uma palestra, eu solto um dado ou uma informação, qualquer um pode pegar o celular na hora e contar. Deixa eu ver o que esse filho da mãe está falando. Entendeu? Deixa eu conferir aqui. Sim. Não, a gente vinha de uma estrutura, seja educacional ou seja corporativa, militarizada. Ok? Verdade. Se você é soldado ou cabo, respeite o sargento e ponto. Entendeu? Se ele está falando, ele é autoridade. Quem sou eu para questionar? Mesmo que você não concorde lá no chuveiro. Não concorde internamente, entendeu? Né? Como é que é? Você não concorda, amor das costas. Né? Porque vai continuar acontecendo. Agora,
Quando a gente vem para uma realidade hoje em dia, onde há informação e há essa volatilidade no próprio mercado de trabalho, inclusive o quanto que as pessoas ficam dentro do ambiente corporativo, sim, no Brasil já chega a menos de 2 anos o tempo médio que um brasileiro fica numa empresa. 19,3 meses, de acordo com o CAGED, dado do Ministério do Trabalho. Não dá tempo, muitas vezes, para uma história de amor. Né? Algo, né? Tem uma paixãozinha que talvez logo acaba e ele vai fazer um intercâmbio no outro lado. Se isso está acontecendo, se a decisão e a verdade não está apenas lá na ponta, né? Esse mundo está cada vez mais permeável, se desmanchando, volátil e cada vez mais rápido, a rapidez na decisão e a decisão cada vez mais sustentável, baseado numa estratégia corporativa digna, né? Digna no sentido de, ok, está bem orquestrada frente aos problemas, os desafios e o que a gente quer alcançar daqui para frente, ela é fundamental para qualquer decisor. Qualquer decisor, seja um conselheiro, seja um executivo ou seja um empresário. Ou então, para quem está rumando, está guiando a sua própria carreira para começar a se tornar um tomador de decisão. Então, quando eu li a sua obra, ela me inspirou muito nesse sentido, Marcos, no sentido de, caramba, isso aqui é uma bíblia, né, para tomadores de decisões. E esse tomador de decisão pode ser quem está buscando acesso a um nível executivo, ou quem já está lá e hoje tem uma dificuldade, e dificuldade por vários aspectos. Sim. Tem dificuldade porque a carteira de cliente hoje fica menos, tem mais concorrentes, dificuldade porque existe uma complexidade de liderança multigeracional e multicultural dentro da empresa. Existe uma dificuldade de tomar decisão porque o mundo deu uma cambalhota nos últimos 5 anos em função de pandemia. Existe uma dificuldade na tomada de decisão porque o que antes era certo talvez hoje não é e ao contrário. Sim. Existe uma dificuldade na tomada de decisão porque vivemos num país completamente instável e assim sempre foi. Dos impactos que podem chegar em você de coisas que não foram nem geradas por você ou foram geradas no seu ecossistema ou do outro lado do mundo. E aí a gente não está nem falando agora de uma força natural, né, ou de uma catástrofe, sim, como foi a própria pandemia, né, por meio de uma pandemia, né, do coronavírus. Agora, a gente está falando aqui, inclusive, coisas que por vezes podiam estar dentro do seu radar, mas em função dessa confusão e dessa entropia que tem virado o mundo nos últimos anos, faz com que muitas pessoas não vejam. E a sua Bíblia, né, eu costumo dizer ali, né, o seu livro, que ficou muito interessante, ele ajuda aquele futuro decisor, ou quem já está exercendo, a tomar decisões mais sábias. Mais sábias por quê? Foi legal que você contemplou duas esferas, sim, mais sábias na perspectiva da carreira, CPF, sim, e mais sábias as decisões na perspectiva do CNPJ. E aí eu costumo dizer, eu quando li o seu livro, os 2 pratos me serviram. Né? Então eu comi o almoço e comi a sobremesa ali, ok? Agora, para os nossos ouvintes aqui, os espectadores do podcast, vão ter a oportunidade de decidir. Né? Por meio de uma leitura muito prazerosa, que me parecia que eu ia enfrentar um livro técnico no começo, mas foi extremamente fluido dentro dessa jornada de me ajudar a tomar decisões cada vez mais pautadas, né? Não em achismos, mas sim de uma maneira sólida na minha real capacidade e nas vulnerabilidades que eu tenho pela frente. A intenção foi realmente não escrever um framework, nem muito menos dar frameworks. A intenção foi fazer os leitores pensarem sobre como podem usar aqueles conhecimentos dentro das necessidades das suas empresas ou nas suas próprias necessidades. Então, eu acredito que o livro atinge esse objetivo. Atinge sim. Eu acredito que vai ser um estouro positivo no mercado. Leitura obrigatória hoje para decisores. Um livro que raramente a gente encontra com esse tipo de conteúdo no mercado. Então isso aqui tem que ser um negócio dito aqui, que a gente encontra livros dentro dessa esfera muito rasos. Sim, é verdade. E se não rasos, por pessoas que não têm a experiência que você tem.
né? Você vem de uma experiência pessoal desde zona de guerra, okay? De conflitos. Nós dois, né? Já estivemos pela África. É verdade. Né? E depois com uma grande experiência no mundo empresarial como colaborador, como executivo, e também dentro da sua própria disrupção de carreira por meio do seu próprio negócio. Sim. Então você teve aqui diferentes vivências que lhe deram uma grande bagagem de olhar para o risco e olhar para a tomada de decisão rápida de uma maneira muito sábia, né? Não apenas olhando apenas para a própria vida, porque você tem essa bagagem, mas transformando e gerando valor por meio da experiência, de que maneira que eu consigo colaborar para outros CPFs e CNPJs. Sim. E aí, o livro, ele foi inspirado, lógico, eu coloquei as experiências pessoais, mas ele foi inspirado na empresa que você é conselheiro, na Disrupt Critical Thinking. Então, é a disrupção por meio de um pensamento crítico, né? A gente conversou muito aqui sobre pensamento, o pensamento estratégico, o pensamento que gera decisões assertivas, o pensamento que me faz ser positivo, o pensamento que vai me fazer ser autoridade, né? Também a empresa foi criada com isso. O mote da empresa é ser uma empresa que vai ajudar empresas e executivos a tomarem decisões de forma assertiva. Nós não vamos tomar decisões. Nós estamos no início dela. Você é um conselheiro dela. Como que você vê essa empresa no mercado hoje? Cada vez mais o gestor corporativo, o empresário, ele vai ser um lobo solitário. Cada vez mais ele vai estar isolado daqui para frente. Olha só, a gente começou a nossa conversa hoje com uma palavra lá na outra ponta, networking. Não quer dizer que ele não vai buscar isso, mas uma das grandes tendências é que o empresariado esteja cada vez mais isolado. Por quê? Pois os seus grandes guerreiros, que antes lhe defendiam, faziam aquela primeira linha de combate, a segunda linha, ou alguns depois que saíam da trincheira, né, com você quando a merda agarrava no sapato, cada vez mais raro a gente terá daqui para frente. Porque as pessoas cada vez ficam menos nas companhias e, consequentemente, não tem tanto aquele sentimento de paixão, de gratidão, de recompensa, e lá vai. Se cada vez mais as pessoas elas não têm com quem contar e muitas vezes em quem confiar, eu vou para o topo cada vez mais me sentindo só. E dentro dessa solidão, eu começo a entender que, o alto da montanha, o ar é cada vez mais raro, cada vez mais rarefeito. Por isso, inclusive, o logotipo da marca da Albosco é a própria montanha, eu digo, porque o topo, né, o pódio não é para todo mundo. Sim. Ali é a pessoa que quis pagar um preço. Sim. E ela tem que saber que o topo, ele é muito sozinho, ele é muito solitário dentro dessa jornada. Então aqui vem dois aspectos. Não tem problema a solidão, né? E hoje em dia tem uma palavrinha da moda, né? Tal da solitude. Né? Mas melhor ter solitude do que solidão, da bolsa. Mas eu vou botar tudo no mesmo balaio. A solidão. Se você é bem resolvido consigo, e se o seu processo de decisão para você, como um gestor, ele está bem alicerçado, você sabe o que você está fazendo e você tem os motivos certos para tomar aquela decisão de cabeça limpa, tá? Se sentir só por causa de uma decisão não lhe afeta tanto. Sim, é verdade. Então, a decisão sustentável, ela pode lhe trazer paz de espírito. Agora, o porquê que é tão fundamental uma disrupt no mercado? Por causa como o empresariado, ele vai ter, o grupo empresarial, eles vão, ou melhor, profissionais que trabalham em grupos empresariais vão se sentir cada vez mais isolados. Ter pessoas que possam lhe gerar segurança, confiança e ajudar nessa tomada de decisão vai ser cada vez mais necessário, né? Vai ser obrigatório. Porque muitas vezes esse cara topo de cadeia alimentar corporativa, da hierarquia corporativa, ele é um cara sedento por poderes. E muitas fraquezas ele não compartilha para quem está próximo. Sim. Mesmo que seja uma empresa de sucessão familiar. Às vezes o mais velho lá que não estava querendo passar o bastão, né, o fundador, ele não quer mostrar algumas fraquezas para os filhos. Sim. E lá vai. Então muitas vezes ele
compartilha informação com um consigliere, vamos dizer assim, né? Com um conselheiro, seja consultivo ou um conselheiro de vida, que é aquela pessoa externa que ele sabe que não vai afetar o poder dele, aquela pessoa não tem uma intenção de tirar ele ou ela de lá, e que ele confia com relação a, extravasar algumas angústias. Sim. Quando a Disrupt veio para o mercado, veio muito como sendo, né, a parte da confiança para esse executivo a tomar decisões cada vez mais estratégicas pelo um motivo cultural, senão ela não existiria. Porque você é um cara que veio da segurança. Sim. Consequentemente, não sei se você já pensou nisso, mas consequentemente, o que esse cara lá de topo mais precisa é segurança. Sim, segurança lato sensu. Exatamente. E aí a Disrupt, ela está aqui na cultura corporativa dela desde o seu primeiro dia de vida, desde a idealização, a segurança fazendo parte do seu dia a dia. Então, se tornar essencial dentro do mercado para tomadores de decisão, vindo a Disrupt cumprindo esse papel auxiliar. Não é que a Disrupt vai tirar gestores lá de dentro para os substituir, não. Mas é sendo uma força paralela, né? Um exército paralelo aqui que pode munir aquele gestor de informações, questionamentos e reflexões para decisões mais estratégicas. Exatamente esse é o objetivo da Disrupt. Hoje, você ensina mentores. Quando você ensina mentores, você fala sobre o pensamento crítico, fala sobre como ele tem que ajudar os seus mentorados a tomar decisões? Ótimo, meu caro, porque eu costumo reforçar muito a seguinte questão. O mentor é muito diferente do que se prega no mercado. O mentor, ele não é o responsável pelo sucesso do outro lado. Agora você vai encontrar em muitos lugares o contrário. Não, porque o mentor, você é mentor ou mentora, você é responsável pelo seu cliente, você é responsável pelo sucesso dele, porque se ele não tiver sucesso, você não pode desistir dele ou dela, etc. Eu falo, não, pera lá. Faça tudo pelo outro lado, menos a parte dele. Sim. Se o outro lado não quer pagar, né, o preço daquele esforço para alcançar aquele objetivo, não o mentor Marcos, o mentor Dal Bosco, que são responsáveis por essa jornada. Então, quando a gente começa a trazer essa consciência para mentorados, né, que fazem lá o meu processo de se tornarem mentores, então eu quero criar minha mentoria de carreira, minha mentoria aqui no meu segmento, um dos passos fundamentais é o seguinte, olha, você é um mentor, mas a marca é do outro. A marca CPF e a marca CNPJ, seja então a marca pessoal ou corporativa, é do outro, não é sua. Isso significa que a decisão é do outro lado e não sua. Você vai ensinar, você vai se doar, você vai entregar seus 110%. Mas, se o outro lado não quiser ir em algumas direções, está tudo certo. Você, como um mentor e como um sábio, deu o direcionamento, porque você já passou por aquilo. Você sabe as pedras no caminho e também as coisas boas que vão acontecer. Então alerte o outro lá no sentido de, olha, compreendo que você não quer fazer isso, então isso tem tais consequências. Você está consciente disso? Não. Eu sei, eu sei que com relação a isso eu vou ter aqui menos oportunidades, ou vou faturar menos, ou vou ter mais riscos, menos riscos, mas poxa, eu não quero ir para tal caminho. Beleza, foi a decisão dele. E que bom, porque agora pelo menos se tem agora uma nova jornada a ir, por causa da decisão. Sim. Então, que vai ter suas consequências, reflexos e impactos que são para ele. São para ele, são para ele. Por quê? O mentor, tipicamente, ele não é contratado por causa do método de mentoria. Sim. Tá? O mentor ele é contratado por quem você é. A mesma coisa, o palestrante. Geralmente a palestra não se vende por causa do seu tema de palestra. Primeiro o mercado contrata o palestrante. E daí tem um alinhamento do tema de palestra, que eles já sabem mais ou menos a área, claro, que você ensina. Por que isso? Por causa que as pessoas confiam no mentor, confiam no palestrante.
Porque se só tema de palestra vendesse, você chegava agora, botava o tema da palestra do Karnal, sim, e amanhã verdade. saía vendendo e você ia explodir no mercado que nem o Karnal vende centenas de palestras no ano e não acontece. Isso não é verdade. Né? E isso não acontece. Então, ou seja, o mercado de palestras, de mentoria, ele compra muito mais o mentor e o palestrante do que o próprio tema e até muito mais do que o próprio método. Sim. Ou seja, confiança e segurança começa desde lá, né, dos princípios, desde lá da pré-venda, numa jornada que eu vou nutrindo o outro lado e que ele ou ela vão me vendo como a solução. Agora, o processo de tomada de decisão, você tem que deixar muito claro ao seu mentorado ou à mentorada no sentido de você vai ajudar ele a decidir. Você vai nutrir de informações, vai capacitar, vai municiar para ele atirar onde ele queira. Agora, se ele quer desviar para o lado A ou para o lado B com relação ao tiro que ele quer dar no mercado, a decisão é dele. Mas esteja apenas consciente de que você fez, né, o seu papel, cumpriu o seu papel, nutriu ali com informação suficiente para ajudar o outro lado a tomar uma decisão mais assertiva. Mas a partir dali é o preço e a atitude que ele vai querer pagar. Esse também é o papel dos conselhos. Os conselhos, principalmente o conselho consultivo. Né? Porque eu costumo dizer, o conselho consultivo ele não está muito baseado numa análise para trás. Sim. Né? Ou discutindo o salário do CEO ou analisando o DRS. Claro que se ele tiver informações, mais estratégico será a atuação desse conselheiro. Agora, o conselheiro consultivo ele vem numa pegada mais visionária, com direcionamentos, no sentido de ok, passado eu não posso mudar, a gente só pode ressignificar. Sim. Aqui, aprendemos. Agora, o que será o daqui para frente? E depois, como nós vamos gerar valor por meio da nossa marca daqui para frente? O conselheiro consultivo, ele tem este papel, né, de direcionador. Né? Agora, direcionador, como o próprio nome já diz, por meio de aconselhamentos. Já que você é um conselheiro. Sim. Tem muitos conselheiros errando no mercado que ele esqueceu que ele não é mais o CEO ou empresário ou C-level que muitas vezes mandava e desmandava numa área. O papel dele é aconselhar determinadas ações. Agora, a decisão final tem que estar no empresário. Né? Não adianta você, conselheiro, querer roubar a cena do outro. Você o nutre. Agora, se ele quiser ir para o caminho A ou B, a decisão está no colo dele. Então, a Disrupt pode potencializar os conselhos consultivos. Exatamente, por causa que se há aqui, não apenas olhando o consultivo, né, o conselho consultivo, como um organismo, vamos dizer assim, né? Sim. Mas também olhando o conselheiro consultivo na individualidade, ele tem um papel decisivo lá em orientar a tomada de decisão. E uma orientação completamente desvairada pode prejudicar a sua permanência ou mesmo a sua sustentabilidade dentro daquele ambiente, mas podem colocar o outro lado num risco muito grande. Ah, Dal Bosco, mas o conselheiro consultivo não tem tanto risco jurídico quanto um conselheiro de administração, um conselheiro fiscal tem. Você está certo em partes. Porque a depender da ata que você assinou e se você ficar deliberando coisas, você né, entra na forca junto. Então, o que tem que tomar um cuidado aqui é o seguinte sentido, a provocação, principalmente para quem é empresário que está nos vendo e tem seu conselho, ou para quem está dentro dessa jornada já como um board member. De que maneira você está tomando a decisão? De que maneira os seus colegas de conselho praticam isso de uma maneira sustentável? De que maneira esse processo está acontecendo dentro de uma organização que quer chegar, né, num patamar de mercado superior a que se encontra? Porque se continuar com o mesmo processo de tomada de decisão como fizeram até hoje, bom, eu só tenho uma certeza, que o resultado se manterá. E ir para um novo profissional dificilmente acontecerá. Legal. Dal Bosco, a gente está chegando no final, poderia... Passou rápido já? Passou muito rápido. Show de bola. A gente podia conversar aqui várias horas. Eu tenho certeza que a gente vai ter que repetir esse convite. Eu vou esperar que você aceite de novo, voltar aqui. Mas antes de terminar, eu queria que você desse
o último pensamento sobre o que a gente conversou aqui, a influência das decisões da marca pessoal, o pensamento crítico e como que ele pode realmente, e como a Disrupt pode realmente ajudar o mercado. A questão é o que você está fazendo hoje, né, em termos de input, para que a sua organização, ao final do dia, tenha um resultado, ou o output ao final dessa máquina, chamada vida, né, e por meio das 24 horas, o que você está fazendo diferente para que o resultado também seja diferente. Por vezes você tem as ferramentas, você tem os sistemas, você pode até ter as pessoas. Mas será que o próprio processo de tomada de decisão ele está correto dentro dessa estrutura? Talvez valha a pena revisitar. Porque se você tem o substrato ideal e está num mercado, tudo bem, ultra competitivo, mas que é onde você quer desenvolver o seu negócio, talvez a única coisa que está lhe faltando é saber como decidir. Verdade. E o como, hoje em dia, né, o como, o porquê ela vai, é muito mais importante do que o que, né, fazer. O que todo mundo fala. O quando hoje é muito importante também. Então, quando, quem, como, por que eu faço aquilo, são questões fundamentais que a gente tem que tomar decisão. Então, quando um decisor da sua empresa começar a decidir e que você começa a se questionar o porquê daquilo, eu costumo dizer que raros os gestores que resistem até o quarto ou o quinto porquê. Verdade. Por que você fez isso, né? Por causa dessa decisão. Tá, mas por que foi dessa maneira? Porque isso... De repente você chega lá no terceiro porque você descobre que é porque o cara quis. Simplesmente porque ele quis. Porque ele não gosta do fulano ou da fulana da outra área, porque ele não queria mais aquele cliente, porque na outra empresa que ele fez era assim que funcionava melhor. Verdade. É um show de horrores o que a gente chegar vê hoje no quinto porquê, então, absurdo. É raro. Daí, se chegar no quinto porquê, pode se abraçar e ir ao livro do Simon Sinek aí, e aí, né, começa tudo de novo, né? Tipo, o banco imobiliário, volte 3 casas e comece pelo porquê, né? Apesar da gente estar falando, né, do livro do Simon Sinek, mas não esqueça de ler o livro dessa fera aqui, que vai aumentar a consciência. É isso que eu digo. O seu universo, hoje, ele está limitado pelos limites da sua consciência. Verdade. Quanto mais você aumenta ela, você expande os muros do seu universo, você abre terreno. E diminui seus vieses. Totalmente, né? Consegue reconsiderar ruídos, consegue ver de uma maneira não tão ansiosa, não tão angustiante, como lidar com determinadas situações. Então, se você quer expandir seu conhecimento com relação a esse tema que a gente falou aqui, você tem 2 caminhos. Uma leitura obrigatória, será, né, sem dúvidas, a Bíblia no mercado brasileiro, com relação à tomada de decisão, posso dizer assim, e você tem também aqui uma segunda saída, que é a própria Disrupt. Legal. Muito obrigado, Dal Bosco. Estamos juntos, meu cara. Vamos juntos. Espero que tenham gostado e assistam o próximo episódio também. Muito obrigado a todos.